Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente estava estudando na aula passada, que é adjunto adnominal. Perdão. E aí a gente vai rever umas outras coisinhas também, tá bom? Umas outras funções assim, das palavras numa frase, quando ela é predicativo, quando ela é um aposto, um vocativo, e a gente vai vendo aqui aos pouquinhos, tá bom? Então hoje eu trouxe 5 exercícios. O primeiro aqui nós temos assim: das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática, ou seja, a sua função. Que essa palavra tem função de quê nessa frase? Então vamos lá. Os animais fugiram do zoológico. Aí está dizendo que nós temos um adjunto adverbial de lugar nessa frase. E nós temos fugiram é o verbo e a palavra relacionada com o verbo, o termo relacionado é do zoológico. Então, fugiram de onde? Do zoológico. Então, é o adjunto adverbial de lugar. Está correta. Os animais do zoológico fugiram. E agora nós temos aí, né, tá dizendo que a gente tem um adjunto adnominal. Nós temos sim. O que aconteceu? A gente trocou esse termo do zoológico para cá, para o meio da frase. Ele vem logo após os animais. Ó, os animais do zoológico. Então, esse do zoológico, agora, ele está completando o sentido da palavra animais. Tá? Animais de onde? Do zoológico. Então, ele está completando um sentido de um substantivo. Então, ele se chama adjunto adnominal. Vamos voltar um pouquinho. Aí vocês vão me perguntar, poxa, professora, mas a mesma coisa do zoológico em cima é diferente? É. Por quê? Porque na letra A ele está completando o sentido do verbo fugir. Ó, os fugiram. Fugiram de onde? Então, ele tá completando o sentido do verbo, tá bom? E na segunda, na letra B, ele está completando o sentido do substantivo. Letra C. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Então, agora está dizendo aí que a gente tem um adjunto adnominal. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Vamos prestar atenção, esse entusiasmados está lá no final da frase. Então, esse entusiasmados está ligado aos alunos ou ao verbo deixaram, né? De repente, se a gente fizer a pergunta assim, ó, os alunos deixaram o colégio. Como? Como eles estavam? Entusiasmados. Então, esse como eles estavam está completando o sentido do verbo, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui. A gente não tem essa palavra entusiasmados, ela não é um adjunto adnominal. Ela é um predicativo do sujeito, que é o mesmo que esse verbo deixaram, é como se ele fosse um verbo de ligação, por exemplo. Ah, ele parece tranquilo, ou ele parecia tranquilo. Vou usar até a palavra entusiasmados mesmo. Eles pareciam entusiasmados, eles estavam entusiasmados. Então, quando você puder trocar esse verbo que a gente tem no caso deixaram, pelo verbo estar ou verbo ser, ó, os alunos estavam entusiasmados, né? Então, a gente diz que ele é um predicativo do sujeito, ele está completando o sentido do sujeito. Mas isso a gente vai ver com calma. Hoje eu estou fazendo só uma introdução, né, através das atividades, e a próxima aula vai ser só para estudar essas diferenças, tá bom? Então, aqui a nossa resposta errada é a letra C. Mas vamos conferir as outras. A garota chegou em casa apressadamente. Olha só. Ela chegou, como ela chegou? Apressadamente. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de modo.
O pai eufórico socorreu a criança. O pai eufórico. Caramba, como é que esse pai estava? Eufórico. Esse eufórico está completando o sentido do pai, de como o pai estava? Está completando. Então, é um adjunto adnominal. Ele está completando esse nome, esse substantivo pai. Ok? Vamos para o número 2. A resposta aqui é letra C, por quê? Por que que esse entusiasmados não é adjunto adnominal, tá? Porque esse entusiasmados aqui é a forma com que os alunos saíram do colégio, tá bom? Eu não disse assim, ó, se de repente essa mesma palavrinha tivesse lá no início, seria adjunto adnominal. Por exemplo, os alunos entusiasmados deixaram o colégio. Então, os alunos entusiasmados. Como eles estavam? Esse entusiasmados está ligado diretamente aos alunos. É o que acontece na letra E. O pai eufórico, está um pertinho do outro. O entusiasmado está completando como os alunos estavam. Agora, a gente tem aí, deixaram o colégio, entusiasmados foi lá para o final. Então, a palavra entusiasmados, na verdade, vai estar ligada ao verbo deixaram. Como eles deixaram? Como eles saíram do colégio? Entusiasmados. Tá bom? Entendi. E qual é a diferença da letra E? Então, a letra E aqui, ó, o eufórico, no caso, o nosso adjetivo, ó, ele está do ladinho da palavra pai. Tá vendo? Ele está completando o sentido desse substantivo aqui, ó. Por exemplo, se na letra C tivesse escrito assim, ó, a frase, ó, vou escrever aqui embaixo, porque ali não tem espaço. Se na letra C estivesse assim, ó, os alunos entusiasmados deixaram o colégio. Então, olha só. Se a palavrinha entusiasmados, deixa eu trocar a cor aqui. Se a palavrinha entusiasmados estivesse exatamente aqui, ó, do lado do alunos, ela está completando o sentido dessa palavra aqui, ó, desse substantivo, desse nome, ó, alunos. O pai eufórico, os alunos entusiasmados. Então, ele está logo em seguida. Quando ele está logo em seguida, você diz que é um adjunto adnominal, que ele está completando o sentido desse nome, desse substantivo. Ficou mais claro ou não? Ou ainda não? Sim. Ficou? Tá vendo? Na letra C aqui, ó, o entusiasmado está lá no final da frase. Então, ele realmente tem a ver com alunos. Mas por ele estar depois do verbo, ele precisou do verbo para poder dar um sentido. Tá bom? Entendi. Número 2, o que a gente vai ter que fazer? Olha só, agora você vai entender legal, Denilson, isso aqui. A gente vai ter que marcar o que é adjunto, o que é predicativo. De acordo com o que eu expliquei, tá me ouvindo, não tá? Sim. De acordo com o que eu expliquei na última, que eu falei assim, ó, esse entusiasmados aqui não é adjunto, ele é predicativo, lembra? Vamos ver se você realmente aprendeu. Você pode liberar seu vídeo, Denilson, para eu gravar essa parte? Pode aparecer? Ah, professor. Poxa. Acho que não. Tá, mas tá bom, vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui? O que eu falei, o que eu expliquei para você na número 1, naquela questão da letra C? Eu expliquei que quando aquele verbo, lembra, deixaram o colégio, eles estavam como? Quando esse verbo
ele puder ser substituído por estar, ser, é um modo como a pessoa se sente, o modo como ela está naquele momento, né? A gente vai chamar esse verbo de ligação. Ou seja, ele só vai estar ligando o sujeito com a característica dele. Olha a primeira letra A, para você entender bem, ó. O garoto parecia assustado. Eu poderia falar, o garoto estava assustado? Sim. Sim. Então, esse verbo parecia, ele é o verbo de ligação. Ele só está ligando o adjetivo assustado ao garoto. O garoto assustado. Ah, o garoto estava assustado. Ele está fazendo uma conexão. Então, essa palavrinha, esse adjetivo, ele vai ser chamado de predicativo. No caso, o predicativo do sujeito, ele está completando o sentido do sujeito da frase. Então, aqui na letra A, a gente tem um predicativo. Então, vou marcar aqui, deixa eu trocar a cor. E aí eu vou novamente explicar por que a palavra assustado é o predicativo. Ó. A palavra assustado é o predicativo. E o parecia é o nosso... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Escrever do ladinho, para não confundir. Parecia é o verbo de ligação. Tá ok? Então, agora com você, Denilson. Ó. Letra B. O garoto assustado deixou o colégio. Essa palavrinha assustado, na letra B, ela é predicativo ou ela é adjunto adnominal? Adjunto abdominal? Por que você acha que é um adjunto adnominal? Porque o assustado está do lado do verbo. Está do lado do sujeito, né? Do lado É. no substantivo garoto. Muito bem. Ele está complementando aqui, ó, o substantivo garoto. Tá ótimo. Então, ó, você entendeu que ali depois a gente não tem, ele está ao lado, né? E depois tem um complemento da frase. Tá ótimo. Deixa eu colocar aqui. Letra B. Márcia continua aflita. Essa palavra aflita, ela é predicativo ou ela é adjunto? Predicativo? Por quê? Tá Porque certo. Por quê? o verbo está do lado do verbo. Ele está completando, né? Ele está, na verdade, falando uma característica lá do sujeito, mas esse verbo aí, ó, continua, ele é um verbo de ligação. Eu poderia dizer assim, ó, a frase é: a Márcia continua aflita. Vamos falar, a Márcia continua aflita. Ou poderia falar, a Márcia está aflita, não é? Muito bem. Então, deixa eu anotar aqui ao lado, ó. O continua. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Que ele só vai ser predicativo quando ele estiver depois de um verbo de ligação, tá bom? Verbo de ligação. Como você vai saber que é um verbo de ligação? Se ele puder ser substituído pelo verbo ser ou estar. Tipo, eu sou feliz, eu estou feliz. Eu continuo feliz, eu pareço feliz. Tá bom? Vou até colocar esses exemplos aqui, eu acho que vai ser interessante para vocês gravarem o que é um verbo de ligação. Ó. Verbo de ligação. Principal é ser ou estar. Mas existem outros verbos, ó. Parecer, continuar, ok? Existem alguns outros. Então, vou usar o mesmo exemplo, ó. Eu estou feliz. Eu sou feliz. Eu pareço
feliz. Eu continuo feliz. Então, essa palavrinha feliz vai ser o predicativo do sujeito. Ele está completando o sentido do sujeito e ele está separado do sujeito por um verbo de ligação. Tá bom? Então, espero que assim, com esses exemplos, fique mais fácil de entender. Eu acho que agora vai ficar fácil. Porque às vezes só falando, vocês podem continuar um pouco perdidos. Vou deixar isso aqui no cantinho, que a gente vai tocar nesse assunto aqui de novo. Letra D. Os alunos aflitos terminaram o simulado. Aflitos é a nossa palavrinha aí, principal, né? Que a gente quer saber se ela é um predicativo ou um adjunto, adnominal. E aí, Denilson? Adjunto a Perfeito. Por quê mesmo? porque tá falando como os alunos estão. Muito bem. Está bem ao lado do substantivo, né? Certo. Muito bem. O filho, assustado, abraçou a mãe. Predicativo? Não, adjunto abdominal? Adjunto adnominal, né? A gente não tem o verbo de ligação, adjunto adnominal. Muito bem. Deixa eu salvar isso aqui. Ótimo. Número 3. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Então, a gente tem aqui destacada a palavra jovem e a palavra vestibular. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente acabou de ver, ó. O Brasil jovem. Esse jovem é o quê? É um adjunto adverbial, um predicativo ou um adjunto adnominal? Adjunto adnominal? Muito bem, muito bem. Então, ou é a nossa resposta, então, ou vai estar, na verdade, né, entre a letra C ou a letra D. Perfeito. O Brasil, jovem. Esse adjetivo está completando o substantivo Brasil. Perfeito. Está curtindo o vestibular. Aí eu vou te fazer... Olha só, Denilson, que interessante. Eu vou fazer uma pergunta assim para você. Ih, tô travando. Tá travando? Melhorou? Sim, Melhorou? melhorou. Tá, ó. O Brasil jovem está curtindo o quê? Responde para mim, o que o Brasil está curtindo? O quê? O jovem? O Brasil jovem está curtindo o vestibular, não é? Vestibular. Então, quando a gente faz essa pergunta assim, ó, o quê? Curtindo o quê? A gente vai dizer que o que vem depois do verbo é um objeto direto, tá bom? Então, vou marcar aqui para você, baseado em que eu estou te explicando isso, ó. Vamos prestar atenção só nessa parte aqui. E eu coloquei o retângulo em verde, ó. Esquece o que a gente falou antes. A nossa palavra é vestibular. A gente tem que descobrir qual é a função dessa palavra na frase. Curtindo. Curtindo o quê? O vestibular. Então, quando a gente fala, vamos supor, se eu falo assim, Denilson está comendo chocolate. Denilson está comendo o quê? Denilson é o sujeito, comer é o verbo, é a ação. E o que o Denilson está comendo é o objeto, certo? Concorda comigo? Você está entendendo? Sim. Tá, então é o objeto. O que ele está comendo? Chocolate. Então, quando a gente fizer essa perguntinha para o verbo, o que, a gente vai dizer que o que vem depois é o nosso objeto direto, tá bom? Então, aqui ó, a nossa alternativa correta é a alternativa D, tá ok?
Sim. Próximo. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos em destaque. E, em seguida, atenha-se ao que se pede. Então, o que está pedindo aqui? Está dizendo que em todas essas frases, todos os enunciados, o termo irritado apresenta idêntica classificação morfológica. Então, morfológica é a escrita, tá? A estrutura dele, morfológica, é a escrita. Deixa eu escrever aqui. É escrita. Então, está escrito igual nas três. E sintática? Tá? E sintática? Na verdade, é uma pergunta. Está escrito igualzinho nas três, está certo? E sintática? Qual é a função dessa palavra na frase? Então, vamos ver. Na primeira, nós temos assim: o professor irritado deu uma advertência ao aluno. E aí, esse irritado está logo após o professor. Esse irritado, então, está tendo uma função sintática de quê? Falar como o professor está. Isso, mas ele é um adjunto, um predicativo, o que você acha que ele é? Adjunto. Adjunto. Muito bem. Adjunto, adnominal, que foi o que a gente viu agora, né? Muito bem. Olha a segunda. Irritado. O professor deu uma advertência ao aluno. E aí? Vamos deixar essa quietinha aí, que essa aí a gente ainda não viu. Vamos para a última, ó. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. Predicado? Esse irritado, ele está entre vírgulas. Quando ele está entre vírgulas, quando a gente geralmente escreve alguma coisa entre vírgulas, a gente pode retirar. Então, observa ali, ó. O professor deu uma advertência ao aluno, certo? Poderia tirar a palavra irritado? Poderia. Sim. Mas eu quis dizer como ele estava, eu quis adicionar uma informação. Quando a gente quer adicionar uma informação, vou escrever aqui para vocês, a gente chama isso de aposto, tá bom? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Adicionar informação. Aposto. Serve para adicionar informação. Vamos supor, se eu disser assim, ó. Denilson, o meu aluno mais participativo, sempre chega na hora certa. Vou escrever para você ver como é que fica, ó. Denilson, o meu aluno mais participativo, sempre chega no horário. Eu coloquei essa parte, o meu aluno mais participativo, entre vírgulas. Eu poderia tirar e falar só simplesmente Denilson sempre chega no horário. Mas eu quis adicionar uma informação. O Denilson, qual o Denilson, Carol? Quem é o Denilson? Não, o Denilson é o meu aluno mais participativo. Então, quando a gente quer adicionar essa informação, a gente diz que esse trecho na frase é um aposto, tá bom? Certo. Agora vamos retornar para esse do meio aí, ó. Irritado, o professor
deu uma advertência ao aluno? Imposto. Oi? Não, agora ele não vai ser nem aposto e nem adjunto adnominal. Irritado, o professor deu uma advertência ao aluno. Esse irritado, ele está completando o sentido de quê? É o modo que, como o professor estava, ou o modo como o professor fez a ação, o modo como ele deu a advertência para o aluno. Como ele fez a ação. Quando a gente, então, falar lá do verbo, do modo como ele fez... Olha os meninos chegando aí. Oi, meninos, boa tarde. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Vamos lá, ó. Então, quando a gente estiver falando, quando estiver ligado ao verbo, a gente vai dizer que é um adjunto adverbial, tá bom? Qual é o modo? Como que estava? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Adjunto. Eu vou marcar ali a que isso está ligado. Ó. Ao modo como ele deu a advertência. Tá ok? Então, deixa eu salvar. Os meninos, ó, depois eu vou postar o vídeo no YouTube, hein, meninos? Para vocês assistirem a parte que vocês perderam, tá bom? Vamos ver aqui, nesse número 5, ó. Assinale a alternativa em que o adjetivo grifado funciona como adjunto adnominal. Então, só em uma ele é adjunto adnominal. Nas outras, ele não vai ser adjunto adnominal. Ô, professor, Oi. eu não entendi a resposta lá da número 4, não. Esse aqui, do professor irritado? Não, É. aqui a gente tinha que falar em cada uma das frases o que a palavra irritado significava. Em cada uma das frases. Aí, Entendi. aí na primeira, a gente já viu hoje aqui que quando ele tiver assim bem do ladinho, né, de um substantivo, conectado num substantivo, ele vai ser um quê? Um adjunto adnominal. Ó, o professor irritado. Ó, irritado, professor irritado. Esse irritado está completando o sentido desse nome professor. Na segunda, a gente tem assim, ó, se a gente esquecer a palavrinha irritado, a gente tem o professor deu uma advertência ao aluno. Mas eu falei assim, irritado, o professor deu uma advertência ao aluno. Como esse professor deu essa advertência para o aluno? Irritado. Então, o modo como ele fez isso, ele deu essa advertência, ele está completando o sentido do verbo. Ele deu uma advertência irritado. Ele não deu uma advertência feliz. Então, a gente chama de adjunto adverbial, porque está completando o sentido do verbo. E na última, na terceira, eu expliquei o seguinte. Quando a gente tem um termo entre parênteses, entre vírgulas, é um termo que a gente colocou ali na frase para adicionar uma informação. Ele, inclusive, ele pode ser retirado, mas você quis adicionar uma informação. O professor, aí vamos supor que eu tirei a palavra irritado, deu uma advertência ao aluno. Mas eu quis dizer o que o professor, eu quis frisar, dar uma ênfase nisso, irritado. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. Então, esse irritado entre vírgulas vai ser chamado de aposto, que é quando a gente quer adicionar uma informação. E vai estar sempre entre vírgulas. Deu para entender agora?
Sim. Viu? A gente vai estudar, eu só estou fazendo uma introdução, assim, sobre isso, mas a gente vai estudar direitinho na próxima aula, quando essa palavrinha aí que a gente acha que é um adjunto, na verdade ela vai ser predicativo, complemento, tá bom? E a gente vai com bastante calma. É importante vocês sinalizarem para mim realmente quando não entenderam, para que eu possa trazer mais atividades relacionadas ao que vocês ficaram com dúvida. Tá bom? Não deixa passar mesmo não, sempre sinaliza, tá bom? Vocês ficam quietinhos, aí eu não tenho como perceber. A gente não tá se vendo, né? Entenderam, meninos? Kaique, Vinícius, essa pergunta do Denilson. Entendi. Vamos para número 5, ó. Assinale a alternativa em que o adjetivo grifado funciona como adjunto adnominal. Homem feliz é aquele que ama o próximo. Homem feliz é aquele que ama o próximo. B. Sempre que havia, sentia-me bastante feliz. Todos afirmavam que era muito feliz. A carta do amigo deixou muito feliz. O jovem inteligente considerava-se apto para o trabalho. Uma coisinha que eu expliquei bem no início da aula, só o Denilson estava aqui comigo. E quando a palavra ela estiver antes do verbo, essa palavra que a gente quer saber o que ela é. Quando ela estiver antes do verbo, ela tem muita chance de ser uma adjunta adnominal. Porque ela vai estar completando o sentido de uma palavra que veio antes. Então, por exemplo, homem feliz. Quem é feliz? O homem. O homem. Então, a gente está completando, ó, adnominal. Ó, está adicionando uma informação para o nome homem. Então, a questão correta aqui é a nossa letra A. Eu vou silenciar vocês, menino Kaique, e aí qualquer coisa vocês liberam o som aí, tá? Só porque tá dando retorno para mim. Obrigada. Porque tá dando retorno da minha voz. Tá ok? Vocês entenderam? Quiser falar, libera o áudio e fala, ó. Viu? Feliz, tá vendo, Denilson? De novo. Feliz está relacionado ao nome, ao substantivo homem. Então, aí nós temos uma adjunta adnominal. Tá certo? Ficou entendido? Sim. Agora vamos ver por que nos outros não, a palavra feliz ou apto não é adjunto adnominal. Sempre que havia, sentia-me bastante feliz. Eu poderia trocar esse sentia-me por ficava feliz, estava feliz? Poderia trocar? Sim. Sim. Então, quando a gente puder trocar, né, que é o que eu vou explicar de novo na aula que vem, né, a gente vai chamar esse verbo aqui de verbo de ligação. Então, quando a gente tem um verbo de ligação, essa palavrinha que vem depois, ela é um predicativo do sujeito e não um adjunto adnominal. Estão entendendo, meninos? Kaique e Vinícius? Sim. Esse feliz aqui vai ser adjunto adnominal, ó, perdão. Vai ser um predicativo do sujeito. Então, ó, uma pessoa, ó, sempre que eu via aquela menina, e eu ficava muito feliz. Então, esse feliz
Está adicionando uma informação ao sujeito. Como é que eu ficava? Eu ficava feliz. Eu estava feliz. Letra C. Todos afirmavam que era muito feliz. Olha aí, era muito feliz. Tá vendo o verbo ser novamente? Ó? Era feliz. Então, novamente, a gente tem aí um predicativo. A carta do amigo deixou-o muito feliz. Agora, olha uma coisa nessa aqui. O sujeito aqui é a carta. A carta do amigo. Deixou-o muito feliz. Eu poderia trocar esse o por ele, né? Ó, deixou ele muito feliz. Então, quem é que estava feliz? Ele, né? Esse alguém aí, ele. Então, aqui, na verdade, o predicativo não é do sujeito. Aqui nós temos um predicativo do objeto. Olha só, é um pouquinho complicadinho porque eu ainda não parei para explicar essa matéria. Mas eu só vou fazer uma introdução aqui, ó. A carta do amigo é o sujeito. Ela deixou alguém muito feliz. Então, a carta deixou o quê? Alguém. É um objeto. Como? Feliz. Tá? Então, como esse objeto estava, aí a gente vai chamar de predicativo do objeto. Não fiquem preocupados, não, tá, gente? Eu só quero que vocês percebam quando não é uma adjunta de nominal. E aí depois eu vou explicar direitinho esses termos novos aqui. Olha a última, ó. O jovem inteligente considerava-se apto para o trabalho. Ou seja, o jovem inteligente estava apto, estava pronto para o trabalho. Então, se eu tenho esse verbo considerava-se, que pode ser substituído por esse estava, né, o verbo ser, estava pronto para o trabalho, a gente vai ter aqui um verbo de ligação e a gente vai dizer que esse apto aqui é um predicativo do sujeito. Tá entendendo, Denilson? É, Tá entendendo ou ficou com dúvida? tô entendendo. E vocês, meninos? Sim. Tá, também? Então, olha só, a gente tinha que achar aqui nessas questões qual era o adjunto adnominal. E a gente achou o adjunto adnominal aqui nessa palavrinha feliz. Por quê? Porque esse feliz está relacionado ao substantivo homem. Homem feliz. Então, ele está adicionando uma informação para o nosso substantivo, né, o nosso nome homem. Então, por último, nós temos aqui o nosso tema da redação da semana, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Bom, como vocês sabem, o Brasil, né, ele é formado por, na verdade, a gente é uma mistura de várias outras culturas, né, várias outras nacionalidades. Aqui no Brasil já tinham os índios, depois vieram os portugueses, italianos, africanos, né? Várias pessoas, alemães, de descendências diferentes. E o que foi acontecendo? Isso aí foi trazendo um modo de falar bem diferente um dos outros. E a gente também ainda tem várias outras questões no sentido de uma pessoa que mora na cidade para uma pessoa que mora na roça. Uma pessoa mais jovem para uma pessoa mais velha.
nós temos forma, a língua é a mesma, né? A língua portuguesa, mas o modo de falar tem muita variação. Então, o que que acontece? Quando a gente tem muita variação, algumas pessoas não entendem e começam a ter preconceito em relação a isso. Dizer que a pessoa fala errado, por exemplo. Tem gente que fala assim, ó, amanhã nós vai na sua casa, hein? Nossa, que horror! Nós vai, tá errado. É nós vamos. Vocês entenderam a mensagem que a pessoa falou? Você entendeu quando ela disse nós vai na sua casa? Ela conseguiu se comunicar com você? Entendeu? O que que acontece? Por que que ela falou diferente? O meio onde ela vive tem várias influências para que a pessoa fale diferente. Por exemplo, quando a gente tem uma musiquinha aí, o dono da quebrada, né? Não sei se vocês têm TikTok. O dono da quebrada. Quebrada é uma gíria de um grupo específico de pessoas que não é o nosso. A gente não costuma falar isso. Lá na quebrada, a gente não fala. Mas tem gente que fala. Outro exemplo, eu falo assim, oi, tudo bem? Já tem gente que fala aí, meu irmão. E aí, bro? São modos de falar diferentes. Então a gente vai... Quer falar, Denilson? Palavras não verbal, é? Não, na verdade, você realmente isso tem a ver com a linguagem informal. É isso aí mesmo. É uma linguagem informal, ou seja, cada grupo dependendo da idade, do local onde mora, tem uma variação do modo de falar. Aí a gente chama de variação linguística. E aí aqui eu quero que eu estou falando isso tudo para que vocês pensem, reflitam e vejam aqui o que eu trouxe. Olha só. No Brasil, o preconceito linguístico envolve as diferentes formas de falar. Estão ligados com o conceito de superioridade. Então, tem gente, eu quando estudava, na escola ainda, né, no ensino médio, tinha uma menina na minha sala que ela lia dicionário. E ela se achava melhor, porque ela falava bem, falava palavras rebuscadas, palavras bonitas. E ela tinha um preconceito enorme em relação a gente, né? Ela se achava superior. É isso que eu quero trazer para vocês. A gente é superior a pessoas que moram na roça porque falam diferente e que a gente fala mais aproximado do jeito que a gente estuda? Não. Entendeu? Tudo, a gente tem que entender tudo que envolve essa variação, esse modo diferente de falar. Então, o primeiro passo vai ser reflita sobre o que é preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há o respeito pelas variações linguísticas, como sotaque, regionalismo, ou seja, regionalismo é quem mora no Rio e quem mora no Nordeste. Fala diferente, regionalismo, regiões diferentes. Dialetos, ou seja, o modo como fala uma coisa. Tipo assim, tá mangando de mim? Mangando. É como se estivesse falando assim, tá me zoando? Tá vendo? São dialetos, são termos diferentes. Gírias e demais diferenças da fala de determinado grupo. Então, depois eu tenho esse material aqui, eu posso enviar para vocês olharem os tipos de variações linguísticas, para vocês poderem escrever. Aí, como é a estrutura do texto, que é o segundo passo? No primeiro parágrafo, um parágrafo só, vocês vão apresentar o problema. Vocês vão dizer, um exemplo, embora todos falamos a mesma língua no Brasil, há algumas pessoas que têm preconceito em relação à fala das outras. Um exemplo. Desenvolvimento, aí 2 parágrafos. Vocês vão vão refletir sobre o problema e vocês vão expor dados e exemplos. Então, vocês podem começar nesse parágrafo aí,
falando vários tipos de variações linguísticas. Aí depois vocês podem falar um problema que vocês viram, né? Vamos fazer uma reflexão. E a conclusão, o último parágrafo, o quarto, vocês vão dizer o que vocês acham que seria a solução para esse problema, tá? Do que vocês falaram já. Como é que isso poderia ser solucionado? Vocês acham que tem como acabar o preconceito linguístico? Vocês vão dar a opinião de vocês. É isso que a gente chama de texto dissertativo, que você está expondo a sua ideia, argumentativo, quando você está argumentando, tá? Você está trazendo exemplos e você está argumentando, está falando o seu ponto de vista sobre aquilo. Vocês vão escrever a redação, vão conferir e depois passa limpo. Tá ok? E aí? Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Denilson, tudo certo? Sim. Então tá bom. Qualquer coisa, mesmo assim, se depois lembrar, ih, fiquei com dúvida aqui, me manda mensagem, tá bom? Tá ok? Tá bom. Beijão, meninos. Fiquem com Deus aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.